quem faz esse tipo de pergunta, qual a linha mais forte para me conectar, na realidade não conhece Umbanda, não conhece o verdadeiro sentido da religião. Não sabe quais são as linhas de trabalho e o que elas fazem por nós. Indiferente da sua vertente ou da sua doutrina, nós temos que entender que as linhas de trabalho são ferramentas dos orixás e ferramentas do Criador para poder nos ajudar nos nossos diversos problemas que nós temos, nas diversas dificuldades que nós temos. As linhas de trabalho são que dão suporte para a religião de Umbanda e para a prática umbandista. E aí você até pode me perguntar agora, o que é uma linha de trabalho? Uma linha de trabalho é um agrupamento de espíritos que se une sobre a regência de um orixá, sobre um padrão de trabalho e que define, através da ritualística, define, através dos seus elementos simbólicos, da sua vestimenta simbólica, da sua vestimenta ritualística, que define o seu grau dentro da Sagrada Umbanda, dentro da Umbanda. Quando eu falo vestimentas simbólicas, eu falo, por exemplo, do chapéu do boiadeiro, eu falo do bonezinho do marinheiro, por exemplo, do penacho do caboclo, do cachimbo do preto velho, que são elementos e vestimentos simbólicas que nos ajudam a definir qual que é o espírito. O que é uma linha de trabalho? É um agrupamento de espíritos que tem a regência de um orixá e que trabalha sobre um comando espiritual para nos ajudar. Tem suas vestimentas simbólicas e os seus instrumentos simbólicos e instrumentos de trabalho, que nos ajuda, a partir daí, a definir quem são. Por exemplo que eu dei, né? O caboclo é o penacho, tem o charuto, o caboclo tem um arquétipo que nós vamos discutir daqui para frente o que é o arquétipo, tem o preto velho, que tem o cachimbo, o chapeuzinho de palha, tem o cigarrinho de palha, tem o marinheiro, que é o bonezinho. Então, quando eles usam essas vestimentas simbólicas, nos ajudam, através de um padrão, identificar quem é. Ou seja, a partir daí, nós temos um padrão. Um padrão e sabemos quem é. Imagina um espírito chegando lá e eu precisar perguntar toda hora, quem é o senhor? O que o senhor faz? Então, dentro de um chamado, dentro da Sagrada Umbanda, que tem os pontos cantados de chamada, como nós chamamos aquela linha específica, vem um agrupamento de espíritos para trabalhar e até mesmo nos atender através da conexão. Como surgem as linhas de trabalho? As linhas de trabalho surgem de acordo com a necessidade cultural de cada região. Eu vou te dar um exemplo. Lá no Japão mesmo. No Japão mesmo tem uma conhecida nossa que trabalha lá, que tem um trabalho de Umbanda lá no Japão, e ela me disse uma vez que apareceu, né, a linha dos Ainus. O Ainus, o que seria um Ainus, né, a linha dos Ainus? Ainus é o índio japonês, para você ter ideia, ou seja, é o caboclo. E ele veio exatamente como caboclo. Mas se nós falarmos caboclo aqui, que seria o arquétipo aqui, o japonês lá não vai entender. Assim como o preto velho lá também não vai entender. Então, para o japonês, culturalmente falando, ele se identifica melhor com o Ainu, melhor com a figura arquétipica do samurai, que transmite a sabedoria, a fidelidade, e assim por diante. Não que no Japão não trabalha com caboclo, trabalha com preto velho, trabalha, gente. Tem amigos nossos lá que trabalham com caboclo, preto velho, trabalham com tudo lá. Só que nessa casa dessa amiga nossa surgiu essa linha dos Ainus. E ela comentou, falou, olha, os Ainus aqui são os índios japoneses. Ela até conversou comigo, foi muito legal a conversa que nós tivemos, foram horas de conversa que nós tivemos e foi muito enriquecedor, tanto culturalmente para mim dentro da religião, como para ela. Nós definimos essa parte da linha. Então a linha surgiu de acordo com a necessidade cultural daquele local. É comum em todo o território nacional, e até mesmo que acredito em outros países que se pratica a Umbanda, a linha dos caboclos, a linha dos pretos velhos, porque surgiu a partir da manifestação espiritual de um caboclo. A Umbanda foi revelada a partir da manifestação espiritual do caboclo, que depois trouxe o preto velho, e assim consecutivamente as outras linhas.
E cada linha de trabalho surgiu de acordo com uma necessidade regional ou até mesmo continental. Os ciganos vieram para a Umbanda por um motivo, que dentro do nosso curso MMF, no módulo que nós temos, que estudamos os ciganos, eu esmiuço muito bem essa parte e dou até algumas fontes para poderem estudar, para poderem ver o quão realista é isso. E por falar em ciganos, dentro do nosso livro aqui, o Seus Sete Caveiras, né, os Seus Sete Caveiras, ele tem uma parte que fala dos ciganos também e o quanto é importante a magia dos ciganos. Se você não tem o livro de Seus Sete Caveiras, aconselho fortemente que você assista. Assista não, que você leia. Quais são as linhas de trabalho que existem? É uma pergunta legal. Olha, nós temos, dentro de um padrão, vamos falar assim, nós temos Caboclo, Preto Velho e Herê. As 3 linhas que formam o triângulo sagrado da Umbanda. Aí depois nós temos Caboclo, Preto Velho e Herê, temos boiadeiro, marinheiro, boiadeiro, baiano, marinheiro, ciganos. Boiadeiro, baiano, marinheiro e ciganos. Depois temos Exu, Pombagira e Pombagira Mirim. Eu creio que isso é um padrão, mas só que tem algumas regiões que não que a linha dos baianos é a linha dos baianos, mas tem também a linha dos malandros, a linha da malandragem, que é comandada por seu Zé Pilintra. No entanto, aqui em São Paulo, existem, na minha casa, por exemplo, tem a linha dos baianos e incorpora um malandro, o outro lá, e ele é muito bem-vindo. E todas as linhas têm que ser fundamentadas. Eu sempre falo isso. Não basta chamar a linha e dizer que ela existe. Por uma linha existir, para mim, ela tem que ter um arquétipo, né? Ela tem que ter um ponto de chamada, tem que ter um ponto de sustentação da linha e tem que ter um ponto de subida. Ponto de chamada, ponto de sustentação, ponto de subida. Aí pode depois ponto de súplica, ponto de coroa, aí tem as diversas definições de pontos cantados aí que eu não vou entrar nisso agora. Diversas definições. Inclusive nós temos uma live aí que nós falamos de pontos cantados. Então, essas linhas de trabalho, cada uma delas tem os seus valores espirituais, que nós vamos falar daqui a pouco. E esses valores espirituais trabalham no ser humano, trabalham para a pessoa, né, que incorpora ou que se conecta a essa linha, trabalha exatamente essas funções que ela precisa. Então, entenda que quando nós falamos de linhas de trabalho, nós estamos falando de espíritos que vêm para nos ajudar, e não para se vingar, não para xingar, para fazer qualquer outra coisa. E como eu disse, elas definem um arquétipo. E o que é um arquétipo? O arquétipo é um conjunto de padrões que estabelece aquela manifestação, que estabelece como é. Eu não estou falando que tem que ser codificado, não é isso. Então, algumas pessoas confundem isso. O arquétipo só codifica. Não, não codifica. Não é codificado. É um conjunto de padrões. Imagina assim, vamos chamar Xangô. Xangô, os que eu conheço, vem assim, lutando. Agora, imagina um Xangô vindo assim, ou assim. Não é. Isso aí é em Assã. A mesma coisa é o arquétipo da linha dos trabalhos. E elas definem uma posição. Outra coisa, nós estudamos muito bem isso também no nosso curso MMF, que é o Método Me Fundamenta. Inclusive, quero pedir para todos vocês aqui agora, clique na descrição do vídeo, clique no link da minha bio aqui no Instagram, se inscreva para a nossa turma a nossa próxima turma do MMF, que é o Método Me Fundamenta. Que nós vamos fundamentar toda essa parte de arquétipo, de todas as linhas. De todas as linhas. Tá? Inclusive, nós damos aula ao vivo. Aula mesmo, ao vivo. Não é live, é aula ao vivo, onde todos os alunos podem se manifestar, podem tirar as suas dúvidas e podem dar até os seus relatos.